Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E havia ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E respondeu-lhe aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Tomando a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Pai, nós estamos diante de Ti, nesta manhã, diante da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa vir ao encontro da nossa necessidade, que a Tua Palavra tenha o poder de nos transformar, Tu possas trazer sobre a nossa vida a fé que nós precisamos para alcançar também os nossos milagres. Pai, entregamos este tempo em Tuas mãos e para a Tua glória, em nome de Jesus. Queria, irmãos, nesta manhã trazer a cada um de nós uma palavra que muitas vezes nós olhamos para estes textos maravilhosos da Bíblia e achamos-los tão bonitos, tão interessantes, e às vezes até os interpretamos de forma errónea e até às vezes de forma até que nos encaminha para um caminho meio estranho. Porque havia um tanque, vamos falar, havia um tanque onde aconteciam milagres, não é? Um tanque onde, quando um anjo vinha e movia as águas, o milagre acontecia. Talvez muitos dos lugares que se tornaram icónicos para se fazer muitas vezes caminhadas e lugares de culto são fruto às vezes destes textos que são interpretados de uma forma até perigosa para nos colocar a vender a fé, a vender uma série de coisas, criando uma série de situações que não são as melhores no contexto bíblico. O que é facto é que havia aqui um lugar interessante. Betesda, que também chegou a ter outros nomes, e a história mostra isso. Há quem diga que era um lugar que se chamava Casa de Azeitonas, e azeitonas têm muita ligação com o azeite, com a unção, com uma série de factos espirituais, mas no final Betesda era a casa da misericórdia, porque também naquele lugar se exercia misericórdia sobre quem estava aflito, amém? E era um lugar muito importante, perto da Porta das Ovelhas, que somos todos, pode dizer amém? Mas ao mesmo tempo um lugar onde havia uma manifestação de Deus. Deus se movia naquele lugar. Muitas vezes eu penso, porque é que isto acontecia? Porque é que Deus se movia naquele lugar desta maneira especial? Antes de mais, eu quero te dizer que não há 2 milagres iguais na Bíblia, não há 2 orações iguais na Bíblia, e Deus tem muitas formas de operar os seus milagres. Deus não está restrito a um padrão, e isso é importante. Naquele tanque havia uma manifestação divina. Por que será que havia este fenómeno? Há uma coisa interessante, no tempo em que Jesus estava na Terra, antes de Jesus, claro que sabemos que houve João Batista, foi um tempo que não havia profeta. Havia uma secura espiritual, um tempo em que vários séculos, na época intertestamentária entre o Antigo e o Novo Testamento, houve uma época que não havia aquela manifestação através de profetas, conforme a Bíblia nos mostra ao longo da história antes de Jesus.
O povo estava a viver uma época de ausência de milagres, de poder. Só João Batista veio trazer uma mensagem um bocado acusatória. A mensagem arrependei-vos, lembram-se? O batismo do arrependimento não era a mensagem de cura. Mas também o João Batista disse que diz a Bíblia, que vinha preparar o caminho para o próprio Senhor Jesus. Ele dizia, vem após mim alguém que é maior que eu, não é? Do qual eu não sou digno de atar as suas alparcas. E então era uma época assim estranha, de frieza espiritual, de farisaísmo muito ligado à hipocrisia, de uma religião muito legalista e pouco amorosa, pouco sensível. E foi neste momento que Jesus chegou àquele lugar para fazer algo diferente. O milagre acontecia esporadicamente naquele lugar. E é interessante que, quando eu penso em Betesda, que é um lugar que nos abre portas até para fazer algumas coisas estranhas, este lugar, o milagre acontecia de alguma forma esporadicamente. Isto é, não era quando eles queriam, não era na hora que eles queriam, nem no dia que eles queriam. Era quando Deus achava que mandava o anjo e fazia ali um milagre interessante, aquele mover das águas. Isto também nos ensina alguma coisa para os nossos dias. E muitas vezes nos nossos dias nós queremos que Deus faça o milagre quando nós queremos. Queremos que Deus atue daquela maneira. Criámos um padrão. E é interessante que havia muita gente, diz a Bíblia que era uma enorme multidão que estava naquele lugar. Uma multidão de pessoas que estavam à espera que a água se movesse. Não sei se o anjo se via, não creio. Não sei que de repente a água movimentava-se. E alguém tinha que se mandar para aquele lugar. E há uma coisa que a Bíblia nos ensina, que temos de estar sempre preparados. Diz ou não diz? Seja para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seja para morrer, seja para anunciar a nossa fé, nós temos de estar sempre preparados. Eu esta semana tive uma coisa... Eu estava em briga hoje se havia de explicar a razão pelo qual creio em Jesus, se era essa mensagem, porque eu perguntei a um jovem durante esta semana se ele acreditava em Jesus e ele ficou assim muito espantado comigo. Porque é crente, não é? Anda na igreja há muitos anos, quase nasceu na igreja. E ele, pastor, você está-me a fazer essa pergunta? Estou porque eu quero fazer a segunda pergunta e depois a terceira. E ele disse, mas eu creio em Jesus. Porquê? Porquê é que tu crês em Jesus? Eu estava para dar esta resposta hoje de manhã, mas não sei porquê, não me senti impulsionado a tal, porque muitas vezes nós não sabemos a razão da nossa fé. Não sabemos explicar porque é que nós dizemos que cremos em Jesus. O apóstolo Paulo disse para estarmos sempre prontos para dizer a razão da nossa fé. E é interessante olhar para este texto, porque este texto, ele não representa nem amor nem misericórdia. Neste texto não há um grupo de pessoas de amor e de misericórdia. E nós vamos ver porquê. Nós encontramos neste lugar pessoas que precisam do milagre e que descobriram a fórmula de alcançar esse milagre. Às vezes há pessoas nas igrejas que pensam que conhecem a fórmula de Deus fazer o milagre. Mas Deus não tem uma fórmula. Deus não trabalha com fórmulas. Deus não trabalha com matemática. Deus trabalha com fé, com amor e com bondade. Deus trabalha com atitudes certas, com motivações corretas. E é interessante que neste lugar havia um enorme grupo de pessoas que tinham que estar atentas para que o milagre acontecesse. E a maioria das pessoas estão nas igrejas e não estão atentas para aquilo que Deus quer, para o mover de Deus em sua vida. Não estão atentas àquilo que Deus quer fazer no imediato. Estão só à espera daquilo que é a lógica da coisa. Nós, igreja, precisamos ter cuidado para que não nos tornemos como estas pessoas que estavam num lugar onde esperavam um milagre, mas só acontecia esporadicamente a alguém. Pensemos e avancemos. Muitos querem os milagres à sua maneira, mas Deus não atua assim. Aquele lugar era um lugar de fé, pois estava ali muita gente acreditando que naquele lugar o milagre ia acontecer. Vocês acreditam nisso?
Muita gente acreditava que ali o milagre ia acontecer. Alguém acredita que Deus hoje pode fazer um milagre na sua vida? Levanta a mão se alguém acredita. O que tu fazes para que o milagre aconteça? Ou qual é a tua postura para que o milagre aconteça? Qual era a grande preocupação de Jesus em ir àquele lugar? Você veja que este texto é um texto invulgar. Não é, nós encontramos Jesus a fazer milagres, sempre um milagre diferente e até de uma forma diferente, mas como aconteceu neste lugar, você não vê mais nada. Não vê em mais lado nenhum. É incrível. Jesus foi a um lugar onde habitualmente havia milagres, sem que ele tivesse que estar presente fisicamente. Você concorda comigo? Jesus não estava lá quando o anjo se movia. Estava lá, claro, ele era Deus. Enquanto homem, durante 33 anos, ele viveu na terra como homem. Mas ele sempre foi quem era, esvaziou-se da sua posição divina para estar naquele lugar. Mas Jesus sabia que havia ali um homem, e a preocupação de Jesus em ir àquele lugar, Jesus sabia de um homem que tinha 38 anos, que estava enfermo e que ninguém o ajudava para ser curado. Havia um homem naquele lugar. Aquele homem estava aprisionado por causa do seu pecado, conforme lemos no versículo 14. Aquele homem, Jesus, quando o curou, disse-lhe: não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. Sabemos que a sua prisão física era fruto de algum pecado praticado, de alguma coisa errada do seu passado, que o amarrou durante 38 anos. E se há coisas que eu aprendo neste texto, é que o pecado amarra-nos. O pecado destrói-nos. E o mais grave na situação deste homem é que ele, embora fosse um lugar onde se exercia a fé, porque era preciso ter fé para estar naquele lugar, ia também a um lugar onde todos comungavam do mesmo princípio de fé, porque todos estavam ali para ser curados. E aquele homem estava lá. E aquele homem estava lá para receber o seu milagre. Eu não sei quantos anos o diabo te amarrou. Não sei se estás amarrado por causa de algum pecado do teu passado. Mas muitos dos problemas na vida de muita gente têm a ver com aquilo que aconteceu lá atrás, que nunca se arrependeram e que há muitos até não deixam de fazer errado. Também encontramos neste lugar que é um lugar de fé, e Jesus estava lá para ensinar que a fé, ouça com atenção, que a fé que depende dos outros é limitadora. E eu vou explicar. Naquele lugar, para se alcançar, para que o paralítico alcançasse o milagre, precisava de ajuda para lá chegar. A sua fé de estar ali é uma fé correta, mas haver necessidade de alguém o ajudar a chegar àquele lugar limitava-o. Sabe disso? Era limitador, porque ele dependia da ajuda de alguém para alcançar o milagre. Por isso que Jesus foi ter com ele. Ele estava limitado para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado. Ele estava limitado a ser ajudado por alguém. E ele era paralítico. Eu estou a ver aquele homem a rastejar quando a água se movia. Havia cegos também. Havia vários tipos de enfermidades, como diz o texto. Quando o mover das águas, havia de haver um burburinho. Oh, o anjo mexeu a água. E ele, enquanto rastejava, quando chegava ao pé do tanque, já as águas estavam paradas. É incrível nós pensarmos porque é que Jesus foi àquele lugar. Aquele homem não conseguiria alcançar o milagre, porque o milagre precisava de ser alcançado com a ajuda de alguém. E o grande problema naquele lugar é que, embora aquele lugar fosse um lugar de fé, era um lugar de egoístas. Era um lugar de cada um salve-se a si próprio. Era um lugar em que ninguém se ajudava, porque todos queriam resolver o seu próprio problema. Amados, isto faz lembrar muitas vezes nas igrejas. Cada um salve-se como puder. Eu estou salvo, estou-me lixando para os outros. A fé que aquele homem tinha era uma fé que o limitava, porque ele tinha um padrão, só se chegasse àquele lugar ele alcançaria o milagre. Aquele lugar estava transformado num lugar de pessoas que só se preocupavam com o seu problema.
Lembra muitas vezes aquilo que nós vemos dentro das comunidades. Pessoas que só se preocupam consigo próprias. Pessoas que não estão preocupadas em ajudar o próximo a alcançar o milagre. Igreja, só seremos igreja se nos preocuparmos com o problema do próximo. Só somos igreja se nós vivermos preocupados com este conselho, para alcançar este conselho para Jesus. Só seremos igreja se o problema do nosso irmão se tornar o nosso problema. Só seremos igreja se verdadeiramente eu diminuir o meu problema para olhar para o problema do outro e dizer ele precisa primeiro que eu. Só seremos igreja, irmãos, se aquilo que eu sou e que eu posso ser e que eu posso fazer em benefício dos outros, eu viver em ação. Naquele lugar onde o milagre acontecia, onde havia pessoas que podiam realmente ajudar aquele paralítico, ninguém o ajudava. Poderia lá estar há 38 anos, há 36, há 30, não sabemos. Sabemos que ele há muitos anos estava doente, mas não sabemos quantos anos ele estava naquele lugar, dia após dia, para poder alcançar o milagre. Não é em vão que Jesus naquele lugar só curou este paralítico. Aquele lugar era de gente doente 2 vezes. Doente da sua enfermidade e doente no seu coração. Porque não se preocupavam em saber quem há 38 anos estava ali à espera do milagre. Eu não sei qual é a tua situação. Se tu achas que o teu problema é pior que o dos outros. Mas eu quero te dizer, no dia em que te preocupares com o problema dos outros, Deus vai resolver o teu. Eu olho para o Jó, aquele homem que teve um problema gravíssimo. Aquele homem que foi provado de uma forma incrível. Ele diz que o cativeiro dele mudou quando ele orou pelos seus amigos. Eu olho, irmãos, para aqueles 4 amigos que levaram o paralítico à presença de Jesus, rasgaram o telhado para poder descer o homem à presença de Jesus. Enquanto nós não formos assim, o nosso problema não será tão resolvido tão facilmente. O nosso problema será diferente, a nossa igreja será diferente, a nossa geração será diferente, no momento em que a igreja se preocupar com os outros. Naquele lugar de fé, naquele lugar quase de culto. Eu acredito, irmãos, que ele era praticamente um lugar de culto, onde se aglutinava ali dezenas de pessoas ou centenas. Ali estava um grupo de gente egoísta, soberba, que só pensava em si própria. Estamos a correr esse perigo. As igrejas estão-se a tornar lugares de consumo próprio, lugares de fast food, lugares onde, agora até com o sistema digital, já não preciso ir à igreja porque eu tenho tantos cultos para ver no YouTube, tornando-nos pessoas egoístas, independentes, isoladas, esquecendo que a igreja é corpo. A igreja é um grupo de pessoas que se unem para um bem comum. Nós não estamos aqui por nossa causa só. Nós estamos aqui por causa de Jesus e por causa do nosso irmão. A nossa presença é importante para o nosso irmão. A nossa presença é importante para eu receber de Deus a palavra. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, para exaltar a Deus, não só para receber milagre. Porque se eu vou a um lugar só para alcançar o milagre, eu estou sendo egoísta. Eu estou fazendo da minha fé algo egoísta. E a igreja não pode ser assim. É interessante que Jesus, e como eu disse, só curou este homem. Porquê? Porque será que Jesus só curou este homem? Porque será? Será que não havia mais pessoas? De acordo com aquilo que a Bíblia e os Evangelhos nos mostram, Jesus curava todos. Lembram-se? Mas ali não. Ali não, porque ninguém se preocupa com ninguém. Ninguém. Aquele homem rastejava para o lugar do milagre e já chegava tarde. Porque alguém mais ganancioso, alguém muito egoísta, queria alcançar o milagre, não está nem aí para os outros. Esqueceram-se que Deus vê todas as coisas. É engraçado quando nós aprendemos um padrão, quando nós aprendemos a palavra, achamos que só por cumprir a palavra está tudo resolvido. Achamos que só por
corresponder a um padrão de vida, a um sistema que nós aprendemos, está tudo resolvido. Vindo ao culto ao domingo, à sexta, fazer o Conecta, até fazer parte de um grupo pequeno, o grupo Conexão, fazendo umas escolas bíblicas, está tudo resolvido. Mas não está. Porque o grande propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário não foi só salvar-te, foi tornar-te testemunha. Foi tornar-te alguém para ajudar outra alguém. Porque ele disse, sede minhas testemunhas, mais do que qualquer título de consagração, ele disse, sede minhas testemunhas. E ser testemunha do quê? Ser testemunha do que Deus nos fez, do milagre que aconteceu connosco. Só que muitas vezes nós não temos nenhum milagre para acontecer. E muita gente acha que milagre tem que ser, eu era cego e agora vejo. Não! O maior milagre que Deus faz na nossa vida é o novo nascimento. E novo nascimento não é uma mudança só de crença. Novo nascimento é algo muito maior. O novo nascimento, meu amado, é a transformação do nosso interior. Esta casca exterior mantém-se. Se eras gordo, continuas gordo. Se eras lindo, continuas lindo. Se eras horroroso, continuas horroroso. Porque para Deus somos todos lindos, mas uns para os outros não é bem assim. Ou não é? Cada um tem o seu padrão de beleza, não é? Então, nós como igreja temos que entender que nós precisamos de saber o que é o novo nascimento. O novo nascimento é a mudança do teu interior. É a tua... irmãos, é um milagre. As pessoas no mundo lá fora não entendem o que é ser cristão. Como é que uma pessoa... E o Gersonzinho, onde é que está o meu Gerson? Está cá hoje? Está ali. O Gerson disse uma coisa incrível no testemunho que ficou lá no YouTube. Eu não venho à igreja 3 vezes por semana só porque sim. Só porque é hábito. Alguma coisa aconteceu no interior dele. Eu estou convencido que o Gerson nunca precisou de uma cura de leucemia, cura de cegueira, cura de diabetes, nunca precisou. Não, nunca esteve doente. Mas ele continua fiel na igreja. E é um miúdo, é um jovem, com 20 anos. 22, mas estás a ficar velho, rapaz. Fez ontem. Com 22 anos. Como é que um jovem de 22 anos chega e entra numa comunidade a vir várias vezes da semana à igreja? Nem no futebol isso se pratica. Como? Para o mundo lá fora isto é loucura. Servir, ensaios, isto, aquilo, aquele outro. Ou com o seu emprego, com o seu trabalho, com estudos, com alguns outros é trabalho de manhã, à tarde e à noite. Como é que a gente somos assim? Se não houver um novo nascimento, aguenta-se pouco tempo. Tem que haver um novo nascimento. E esse novo nascimento leva-nos a ter o coração semelhante ao de Jesus. Porque é plantada a semente dele em nós. Por isso que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E porque é que a água, que é a palavra também, porque é que fala da água? Note que até quando se gera uma criança, ela vive numa bolsa de água. É ou não é? A água é vida, Jesus falou sobre isso. Porque o novo nascimento gera em nós uma nova criatura. Por isso que Coríntios diz, e muito bem, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que eu, como cristão, a não ser que eu tenha perdido, como diz a Bíblia, o primeiro amor, como é que eu, como cristão, venho ao lugar certo, tal como em Betesda, estou com as pessoas certas, como em Betesda, e vivo-me borrifando para os outros, como em Betesda? Eu acredito que se aquela gente que estava ali olhasse para aquele homem, porque as pessoas estavam lá sem olhar uns para os outros, e vissem nele, há 30 anos que andas nisto, quase 4 décadas, a próxima vez que as águas se moverem, nós vamos te colocar no tanque. Eu acredito que os colocassem no tanque iam ser curados também. Você acredita nisso? Ou acha que Deus é um Deus parcial? Deus é imparcial.
mas Deus não se pode negar a si próprio. Podíamos fazer uma análise histórica do tanque, podíamos falar sobre acontecimentos, ir à história, ver, aliás, em 1800 e troca o passo, descobriram o tanque, descobriram os sinais dos alpendres também, algumas colunas. A histórica, a arqueologia tem feito descobertas incríveis. Mas, amados, mais do que história, Jesus quis ensinar que, independentemente do teu vizinho, tu podes ser abençoado. Isto nos ensina que, embora possa estar amarrado há muito tempo, Jesus quer salvar-te. Jesus quer recuperar-te. Jesus quer trazer o milagre à tua vida. Jesus quer transformar a tua vida, independentemente se a igreja, podemos ter uma igreja de 1.000, 2.000, 100.000 pessoas e só uma ser abençoada naquele dia. Porque só aquela alcançou o milagre por alguma razão que só Deus conhece. É interessante, parece que Jesus foi sozinho àquele lugar. É estranho, este texto tem particularidades um bocado estranhas. Porque Jesus, segundo o contexto que nós lemos, o rapaz que foi abençoado, aquele homem feito, que há 38 anos estava doente, devia ter perto de 60 anos, 50 pelo menos, 50 e tal, não sabemos. Aquele homem, porque se 38 anos estava enfermo, fruto do seu pecado, também entendemos que ele teria sido um adulto perfeito quando praticou o seu mesmo pecado. Então, podia ter 60 anos aquele homem. E o interessante é que Jesus era conhecido, ou não era? A fama dele se tinha espalhado por todo o lugar. E dá a ideia, parece até, diz que Jesus... havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém, ora é próximo do tanque de Betesda, o qual tem 5 alveias. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Explica, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, havia um milagre. Logo mais, estava ali um homem, há 38 anos, que ele era enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, perguntou-lhe, quer exceção? Eu acredito que os 12 teriam com ele, eu acredito que havia muita gente a passear por aquele lugar, mas algo estranho. Não me parece que havia uma enorme multidão atrás de Jesus naquele momento. Porque senão alguém dizia, senão toda a gente identificava, é Jesus, os paralíticos que ali estavam, os cegos, os coxos, ao ouvir que era Jesus, todos gritavam, Jesus, cura-me também a mim. E Jesus não resiste a um pedido. Você acredita nisso? Eu creio que Jesus foi muito sorrateiramente ter com aquele homem. Ou sozinho ou com muito pouca gente. De tal maneira que não foi identificado. Aquele homem não sabia que era Jesus que o curou. Aquele homem ouviu a voz de Jesus sem saber que era a voz de Jesus. É engraçado. Ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu, não sabia quem era, ouviu a pergunta, tu queres ser são? Queres ficar curado? E Jesus... Ao fazer-lhe esta pergunta, ele olhou para ele. Provavelmente olhou para alguém que ele sentiu alguma coisa muito especial, porque Jesus transpirava santidade. Ele era Deus. Ele não estava na presença de alguém qualquer. Era um homem à sua semelhança, mas nunca deixou de ser quem era. Estava esvaziado da sua divindade, não deixando de ser quem era. Um homem sem pecado. Um homem santo, um homem que tudo o que ele declarasse acontecia. Quem era Jesus? E aquele homem, ele não disse a frase que nós procuramos. Quero. Ele não disse. Ele só disse, ninguém me ajuda. É engraçado. Jesus pergunta-lhe uma coisa e ele responde outra. É ou não é? Claro que o texto não diz tudo. Lógico, isto é um resumo. Podemos ver, é um resumo, tudo bem. Mas eu creio que ele deve ter dito, sim, claro que eu quero, mas ninguém me ajuda. Ele deve ter dito isto.
E Jesus é incrível, porque a sua palavra, a sua ordem soa nos nossos ouvidos com algo que gera em nosso coração fé. Por isso não é em vão que a Bíblia diz que a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então ele estava ouvindo a palavra do próprio Cristo, do dono da palavra, do verbo, do Logos. Ele estava ouvindo e estava, uau! Ele disse para eu pegar na minha cama. Eu acho que ele nem pensou duas vezes. Ele saiu do lugar, levantou-se e pegou na cama. Eu não sei quantos de nós temos a capacidade de ouvir a palavra de Deus e obedecer. O problema está com o que nós fazemos, com o que já sabemos. Aquele homem não sabia que era Jesus e obedeceu-lhe. Nós sabemos que é a sua palavra e desobedecemos. Este homem não teria sido curado se ele não pegasse na cama, se ele não tivesse aquela energia de se levantar. Mas ele podia começar a questionar Jesus e a dizer: Senhor Jesus, como é que eu me vou levantar se eu não consigo andar? Lembram-se também da Porta Formosa, quando Pedro, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele levantou-se, começou aos saltos, entrou no templo. Não é só Jesus que tem essa autoridade, nós também temos. Porque ele nos deu autoridade para fazer milagres em seu nome. Mas a questão aqui é, Jesus não foi reconhecido por o paralítico. Jesus parece que passou despercebido no meio da multidão dos enfermos. Não sei se Jesus não estava só, com muito pouca gente. Não sabemos ao certo. Sabemos que Jesus foi exclusivamente ter com aquele homem para o curar. O teu milagre pode acontecer fora do padrão que te parece estar estabelecido. Ele não esperava um milagre daquela forma porque ele esperava descer às águas. Muitas vezes limitamos o milagre que Deus quer fazer. O milagre ele acontece em nossa vida no momento que nós estamos disponíveis para obedecer em pleno ao princípio da palavra de Deus. Irmãos, nós temos um texto sagrado, nós temos a sua palavra, não precisamos que Jesus descesse aqui fisicamente para dizer-te, fosse o que fosse. Muitos de nós estamos limitados por causa da nossa desobediência. Acho que foi a minha mulher que pregou na sexta-feira, não é? A necessidade de obedecermos. Este homem podia não ter recebido o milagre se ele tão somente não tivesse pegado na cama e levado. Se ele simplesmente tivesse a criar questionamentos. Mas como é que eu me vou levantar? Eu não tenho quem me ajude. Porque isso foi o que ele disse. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. O lugar dos egoístas. O lugar que cada um só pensa em si. O lugar onde não queremos saber do problema do outro. O problema do outro é problema do outro, não é meu. E é assim que as pessoas pensam. Mas aquele homem, Jesus disse então, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o que é que ele fez? Obedeceu. Eu pergunto, quem é que precisa do milagre de Deus? Levanta a sua mão. Só tenho um segredo para si hoje. Obedeça à palavra de Deus. Obedeça à ordem de Jesus. Obedeça. O milagre ele acontece no momento em que eu tomo uma decisão, a decisão de obedecer. E muitas vezes nós achamos que aquilo que já sabemos é suficiente, e muitas vezes eu conheço pessoas nas comunidades que durante anos obedeceram ao Senhor e durante anos depois começaram a desobedecer. Começaram a achar que não vale a pena. Começaram a achar que era uma perda de tempo. Começaram a dar prioridade a tudo, menos obedecer à palavra de Deus. Por fim, e para terminar aquela nossa breve meditação, o milagre precisa de ser mantido. Há uma coisa interessante na vida de muitas pessoas. Eu não me lembro se foi Benning que escreveu, ou quem é que escreveu esse livro, Depois do Milagre. Não me lembro quem escreveu.
Agora, depois do milagre, é preciso manter o milagre. Porque muitas vezes Deus cura um cego e pode vir coisa pior a seguir. E porquê é que pode vir coisa pior? Tal como Deus é, aquele lugar é considerado a casa de misericórdia, aquele tanque, um lugar onde a misericórdia de Deus era exercida sobre a pessoa que está aflita, muitas vezes nós recebemos um milagre e logo mais somos ingratos, logo mais nos afastamos, logo mais está o nosso problema resolvido, logo mais nos afastamos de Deus. Nós encontramos num 10 paralíticos, só um veio adorar Jesus. Jesus não condenou os 9. Jesus não falou mal dos 9. Só perguntou, então, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro há que veio ser grato? Amados, a nossa vida precisa ser vivida para que o nosso milagre se mantenha. A nossa fé, a fé em Deus, não é uma fé temporária, deve ser uma fé permanente. A nossa fidelidade não é uma fidelidade temporária, ela deve ser permanente. Porque Deus diz na sua palavra, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Na parábola das 10 virgens, há necessidade de se manter com azeite na lamparina para que quando o noivo vier, estejamos preparados para ir para a boda do Cordeiro. A igreja, ela não pode ser fiel durante um período. A igreja precisa ser permanentemente fiel. Se tu queres ter bênção de Deus, tu precisas ter uma fidelidade contínua. Não basta ser fiel durante um período, há que ser fiel de forma permanente. E também não basta parecer fiel, há que o ser. É aí que se enquadra o nosso curso. Ser, não só parecer. Podemos parecer sem ser, mas não podemos ser. O resto digam vocês, sem parecer. Isto é mesmo para guardar, porque muitas vezes gente aprende a parecer crente, mas não o são. As suas obras não o demonstram, o seu amor não demonstra, a sua integridade não demonstra, na sua forma de fazer negócios não demonstra, na forma de falar uns com os outros não demonstra, na forma de exercer misericórdia não demonstra, quando precisa de perdoar não perdoa, quando precisa de amar não ama. Isso não é ser crente, isso é ser carente. O milagre precisa ser mantido. E Jesus disse ao homem, no verso 14 de João 5, vai, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, se Jesus ensinou isto para aquele homem, isto não é particularmente para ele, porque a palavra de Deus não é de particular interpretação, ela é extensiva, ela é intemporal, a palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus é real na nossa vida, ela tem o poder de se atualizar a nós. Amém? Então há que entender, pastor, eu acho muita piada, há muitos crentes. Ai, pastor, Deus fez um grande milagre na minha vida há 20 anos. A minha também. Se você me conhecesse quando eu era adolescente e jovem, você dizia que não é possível ou ser o Paulo Ferreira. Você nem tem ideia. Mas, ai, pastor, Deus curou-me há 20 anos. Mas isso é bom para dar testemunho aos outros. Mas tu precisas do mesmo Deus na tua vida hoje. Amém? É interessante que o mover da água era temporário. Ninguém sabia a hora. Tal como ninguém sabe a hora que vai partir para o Senhor. Tal como ninguém sabe a hora que o Espírito Santo vai derramar algo sobre este lugar. Você não sabe se vai ser numa sexta-feira com um grande avivamento, vai acontecer neste lugar. Você não sabe se Deus não vai soprar sobre este lugar algo especial que nos transformará ou numa sexta, numa terça, num sábado, num dia de culto normal ou até na tua própria casa quando estás a orar. Por isso que é necessário manter a nossa fidelidade e a nossa fé. Estar no lugar certo é bom, porque aquele lugar era tão certo que Jesus foi lá. Embora as pessoas estivessem na atitude errada. Estavam como aos fariseus.
os tais que não eram fariseus legítimos, eram fariseus porque eram formados nessa teologia, que era que eles ensinavam, mas o seu coração estava hipócrita. Mas havia bons fariseus, havia bons escribãs, havia bons homens que conhecendo muito de Deus, o viviam de forma ativa. Precisamos de entender que o princípio de Deus quer curar-nos, mas há que obedecer-lhe. Queres obedecer a Jesus? Sai deste lugar nesta manhã e prontifica-te a pensar nos outros, não em ti. Se há lição, se eu posso resumir esta lição, é: não sejas egoísta, primeiro. Não penses só em ti. Trabalha em benefício dos outros. Jesus está pronto a socorrer-nos quando nós estamos prontos a socorrer os outros. Este é o grande ensino do Evangelho. O Evangelho são boas novas. O Evangelho são boas notícias. Mas o Evangelho também pode ser condenação. Porque conforme Ele te ensina as boas novas, se tu não as recebes, também podes continuar como estavas. Queridos, Jesus, claro que há aqui muito ensino neste texto, há dezenas de coisas que podemos falar, mas uma delas é, sem dúvida, quem o questionou aquele homem, porque andava com uma coisa que não podia fazer durante a cartar uma maca, e Jesus nos ensina que para Ele não há dias santos, nem dias não santos, para Ele todos os dias são dias para exercer bondade e misericórdia. Ai, pastor, eu no domingo sou muito santo. Ontem batizámos 7 pessoas, não foi? Quem é que está aqui que foi batizado ontem? Pois, aqui a irmã... A mulher do Jobson não veio, para não? Não está, não. Como? Ai, não percebi. Vai a Fátima. Ah, vai lá, pronto, está bem. Vai a Fátima, ok. E nós, irmãos, ontem foi um dia tão bonito, não foi? Estarmos juntos naquela praia fluvial maravilhosa, onde pudemos brincar, onde pudemos fazer um culto, onde pessoas não crentes assistiram, onde deram testemunho da fé, jovens, adolescentes a chorar para ser batizados. Aquela irmã de 28 anos em lágrimas para ser batizada, a Luísa, o próprio Afonso. É tão lindo ver isto, obedecendo ao princípio da palavra de Deus. Agora é a altura de exercermos isso sobre os outros. Amém? Brevemente vamos fazer a festa da colheita do Grupo Conexão do Júnior e também do Grupo Conexão do nosso Danilo, porque são grupos de conexão que se tornaram muito grandes, pessoas que já estão integradas, e queremos que eles também, os que já estão integrados, se tornem líderes para ganhar muitas almas para Jesus. Como a ave que empurra o passarinho do ninho para voar sozinho, assim nós queremos que esta igreja seja uma igreja, não uma igreja de bebés, mas uma igreja de gente que pode comer a palavra. Como Paulo dizia, eu queria vos dar um manjar, mas vocês ainda não aguentam. Mas olha, vou ter que vos dar outra vez o leite, o pequeno leite do bebé, até que Cristo seja formado em vós. É bom que uma igreja cresça, mas não perca a beleza de ser criança. Amém? A beleza pura de acreditar em Deus, de acreditar na sua palavra como uma criança. Vamos ficar de pé. O milagre está ao teu alcance, se tão somente obedeceres à voz de Jesus. Se tu creres, se tu acreditares, se tu exercitares a fé, se tu estiveres no lugar certo, Jesus vai tocar a tua vida. Eu não vou fazer nenhum apelo à salvação, embora penso que somos todos da casa, mas levanta as tuas mãos para os céus e começa a falar com o Pai. Começa a falar com Deus. Tu que estás online a assistir a este pequeno culto, a esta pequena meditação, tu possas no lugar onde te encontras também
levantar as tuas mãos se puderes, ou prostrar-te de joelhos e começa a falar com Jesus. Começa a dizer: Pai, perdoa-me. Pai, eu quero localizar, tal como a tua palavra diz, lembra-te onde caíste e arrepende-te. Eu quero saber se o meu problema tem origem, alguma coisa do meu passado. Eu quero me arrepender do meu pecado. Eu quero que tu tomes conta da minha vida. Começa a declarar isso a Deus. Começa a falar com o Pai nesta manhã. No lugar onde te encontras, fala com Deus. Se precisas de um milagre, Jesus está-te perguntando: o que queres que eu te faça? Queres ficar são? Responda, Jesus. Recebe o milagre na tua vida. Recebe o milagre. Oh Espírito Santo. Pai, nesta manhã, oramos por todos aqueles que estão neste lugar e aqueles que online irão ouvir esta meditação. Que o teu Espírito possa tocar as suas vidas. Pai, que tu possas trazer cura, libertação, restauração, trazer os princípios do amor, da misericórdia. Que não nos tornemos igreja egoísta, não nos tornemos pessoas indiferentes à necessidade do nosso semelhante. Não queremos, Deus, exercer aquela fé errada em que só nos preocupamos com a nossa vida, com o nosso problema, esquecendo o problema dos outros. Pai, ajuda-nos a amar, a proteger, a ajudar o nosso semelhante a alcançar o milagre. Pai, ajuda-nos também a ouvir a tua voz e obedecer-lhe, tal como tu falaste com este paralítico. Toma a tua cama, coloca-te de pé e anda. Assim nós possamos fazê-lo, independentemente se estamos paralíticos fisicamente ou paralíticos espiritualmente. Independentemente se somos cegos físicos ou cegos espirituais, que nós possamos, Deus, abrir a nossa mente e o nosso coração para entender o teu propósito para as nossas vidas. Pai, nós entregamos nossa vida em tuas mãos e rogamos libertação, cura, restauração sobre todo aquele que está em necessidade. Em nome de Jesus. Oramos por aqueles, Deus, que conhecem a necessidade do seu semelhante. Que nós possamos exercitar amor, bondade, misericórdia, para que possamos ser verdadeiramente igreja. Em nome de Jesus. Amém.